Os 5 tipos de personalidade hoje mais estudados dentro do campo do desenvolvimento humano, o que se aproxima mais de uma realidade em termos de caracterização, em termos de predominância dos tipos de personalidade dos indivíduos. Então, esses estudos foram feitos por vários cientistas e quando se perceberam, estavam pesquisando basicamente a mesma base de dados para os tipos de personalidade. Isso foi muito legal porque cruzou várias informações, se chegou a um denominador comum que trouxe uma base para que a gente possa então entender mais sobre as pessoas, sobre o nosso cliente, como que a gente funciona e sobre entender um pouquinho mais sobre a gente também. Essa teoria se chama Big Five, então são 5 características de personalidade predominantes que fazem com que a gente tenha características específicas dentro desse padrão. É legal vocês saberem e perceberem que nenhum tipo de pessoa se encaixa somente dentro de um tipo de personalidade. Não existe a opção de um ser humano só se encaixar em um tipo de personalidade. Ele tem algum tipo de personalidade predominante e tem várias outras características de outras personalidades também. Então, o que é importante você saber é que não existe uma característica de personalidade melhor ou pior do que outras. Até porque todo indivíduo tem todas as possibilidades de características dentro da sua própria característica dominante, digamos assim, predominante. É importante você saber que sim, a gente tem características mais fortes de um determinado tipo de personalidade e às vezes a gente tem 2 tipos de personalidade predominante e a gente fica um pouquinho oscilando dentro desses 2 tipos. Então, o que é exatamente personalidade? É um conjunto de características construídas ao longo do período de vivência até a fase adulta, até o início da fase adulta. Vamos dizer que até o final da adolescência a gente termina de formar as características da nossa personalidade. Essas características da nossa personalidade, elas estão completamente ligadas às vivências que a gente tem. Essas características acabam acontecendo naturalmente no desenvolvimento. E o que envolve exatamente essa construção dessa personalidade? Todas as vivências que a pessoa teve, as características genéticas, as características predominantemente individuais daquela pessoa com relação àquilo que ela traz da carga genética e do intelecto que ela trouxe a nível cognitivo, a nível de possibilidade de desenvolvimento, que faz com que essa junção de experiências trazem uma tradução de comportamento para ela. A personalidade são as características que já se estabilizaram na vida do indivíduo. Então, por exemplo, ao longo da vida, nós tivemos experiências dentro da escola, com um professor, através daquilo que a gente chama dos nossos pares. Então, eu e o meu coleguinha, o meu melhor amigo, ou aquela pessoa que eu não gostava da escola, como que eu lidava com ela, o que aconteceu na minha infância, o que aconteceu na minha adolescência. E dentro dessa construção, a gente tem também aquilo que a gente chama de traumas e desafios afetuosos que pudessem trazer algum tipo de dor muito intensa e como a pessoa acabou lidando com aquilo. Então são vários fatores. É óbvio que uma pessoa que tenha uma determinada característica de comportamento, ela tem uma história individual, ela tem uma história pessoal, por isso que ela transita dentro de vários tipos de personalidade. Então aqui não é uma coisa fechada e não é pra gente sair ouvindo, como a gente ouve no mercado falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Aconteceu isso muito com os 4 temperamentos, né? Eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, melancólico, eu sou colérico, e na realidade a gente não é nada disso. A gente tem uma construção que dentro de uma análise conjunta, a gente tem características predominantes. Ou seja, eu não sou nada daquilo. Eu tenho algumas referências predominantes que me guiam dentro de um meu sistema de pensar, sentir e agir. Como eu penso, como eu ajo, como eu sinto, como eu faço, tudo isso é caracterizado por essas experiências passadas. Então, nós temos dentro dessa construção vários fatores. Por isso que não há exatamente um ser igual ao outro, porque as experiências que foram vividas, por exemplo, dentro do Big Five, a gente vai ver 5 características predominantes, e na construção dessas 5 características,
cada um indivíduo construiu isso a partir das suas próprias experiências. É importante a gente saber que uma característica predominante em excesso pode ser disfuncional. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu não vou entrar na parte da disfunção, não vou entrar na parte patológica, porque isso não diz respeito às terapeutas e sim aos psicólogos, mas eu vou dar uma referência para vocês saberem que toda característica de personalidade, dentro dos seus extremos, pode configurar algum tipo de patologia. Então, nessa hora, uma desorganização dessa característica de personalidade pode levar, sim, esse cliente a um estado patológico e ele precise de ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra, que não é com a terapeuta. Então, por isso que é importante você perceber qual é esse conjunto de coisas para você saber se o caso é para você ou se o caso não é para você. Terapeutas não atuam na área da psicopatologia. Terapeutas não atuam com comportamentos disfuncionais. Terapeutas atuam na base do autoconhecimento, facilitando um processo de autoconhecimento para pessoas que não estão nas pontas, não estão em áreas de disfunção. E a gente vai entender o que seria uma área de disfunção para vocês saberem exatamente falar para o cliente: você eu posso atender, não, você eu não posso atender. Porque exercício ilegal da profissão é crime. Você não pode atender casos que não sejam compatíveis com a sua atuação. A terapeuta atua na área do autoconhecimento. Psicopatologia, patologia, disfunção, qualquer tipo de situação que dependa de um tratamento, precisa ser com um psicólogo, precisa ser com um psiquiatra. Essa teoria das 5 personalidades se chama Big Five. Não tem certo, não tem errado, como nenhuma teoria de personalidade tem. É simplesmente uma base para a gente poder entender algumas características e entender um pouquinho mais sobre os processos, entender como que aquelas pessoas agem, funcionam dentro daquilo que foi mapeado. Entendendo, desde já, que uma personalidade, ela não pode ser radicalmente mudada, é muito difícil, porque isso mexe com toda a estrutura, toda a construção de um indivíduo ao longo da sua vida. É muito importante a gente saber que quando existir algum tipo de personalidade não adaptativa, ou seja, não funcional, estando num grau de disfunção, é preciso tratamento para que se torne mais flexível a forma dessa pessoa lidar com aquelas características que ela guardou ou que ela adquiriu ao longo da vida. Então, desde já, eu já vou te dizer como que a gente sabe se um tipo de personalidade é um problema, é disfuncional, precisa de ajuda, precisa de tratamento. Sempre que a pessoa demonstrar algum tipo de comportamento, pensamento desadaptativo a ponto de comprometer a própria saúde dele e a saúde de outros. Ou, às vezes, ele está preservado, ele não faz nada contra a saúde dele, mas ele faz contra outros. Então, sempre que um determinado tipo de comportamento estiver demonstrando algum tipo de problema para a saúde da pessoa, dela própria, do seu cliente ou de outras pessoas, você precisa entender que esse caso você não atende, porque podem ter desdobramentos dentro do processo de autoconhecimento que você não vai saber conduzir, você não vai dominar e, portanto, você precisa cessar ali, parar ali e falar assim: a área da terapia não me compete continuar conduzindo você. Sugiro que você procure um profissional psicólogo para te conduzir com as ferramentas que você necessita, que eu não tenho. Como que a gente sabe se um caso é disfuncional? Pela intensidade, pela forma com que isso se apresenta, pela quantidade de vezes que isso se manifesta e se isso é persistente. Então, por exemplo, em alguns tipos de personalidade, a gente pode ter uma característica, eventualmente, dentro de uma situação específica que a gente esteja tendo um desafio, mas isso não se torna um comportamento continuado. Então, se persistir, tiver uma quantidade relevante de comportamentos desadaptativos, algum tipo de disfuncionalidade no dia a dia, passou do limite, passou daquilo que é aceitável como um processo terapêutico de autoconhecimento. É importante vocês saberem também que muitas vezes o cliente ele não reconhece, ele não tem capacidade cognitiva,
perceptiva de saber que ele está com um comportamento desadaptativo. Você sim tem condições de saber, mas ele não tem. Então você pode simplesmente encerrar o processo, sugerir que ele procure, e se ele não quiser, tá tudo bem também. Essa responsabilidade é dele, você não tem que fazer encaminhamentos de uma forma geral. Então, dentro das 5 características, a gente vai falar da primeira, que é extroversão. A pessoa que tem essa característica predominante, ele é muito comunicativo. Ele é muito sociável, ele é uma pessoa que tem realmente muita facilidade de conexão com pessoas em qualquer área. No trabalho, socialmente, onde ele estiver, ele vai ter essa facilidade de desenvolver esses laços, porque ele demonstra uma liderança. Ele é extremamente ativo, ele tem uma comunicação muito fluida. Ele é uma pessoa que realmente ele busca ter essa intimidade, esse conhecimento. Ele valoriza o relacionamento com as pessoas e ele, de alguma forma, busca isso. Então, numa viagem, ele faz amizade com todo mundo. Dentro de uma mesa que ele chega, ele não conhece ninguém, naturalmente ele já agregou uma pessoa com a outra, ele já conseguiu fazer dessas relações um lugar muito adaptativo, muito fácil para se conviver. É um aspecto muito comum nele, dentro dessa condição de grupo principalmente. Ele se expressa muito facilmente, ele é muito assertivo também, ele não tem aquelas papas na língua, ele não fica enrolando, ele é pontual, ele é muito certeiro naquilo que ele faz. Ele tem níveis, ele busca níveis de felicidade e expressa isso de uma forma muito leve. Ele também tem uma expressão pessoal que passa muita segurança. Ele confia nas pessoas, predominantemente ele confia, ele parte do princípio que as pessoas são confiáveis. Comunicação, altivez, muito amor próprio, confiança e muito dinamismo. Essa pessoa não para, ela tá sempre em movimento. Quando você pensa que ela tá aqui, daqui a pouco ela já se mudou, já tá ali. Ela tem vários grupos em vários lugares, ela se dá com todo mundo. Numa empresa, ela vai desde a pessoa que serve o cafezinho até o diretor com a mesma facilidade. É uma habilidade. Essa pessoa, ela não apresenta grandes crivos de se preocupar com a opinião alheia. Ele age com o coração dele dentro dessa extroversão e dentro da comunicação dele e tudo vai se arrumando. O próximo ponto que a gente vai ver aqui, o que é muito importante a gente saber, que essas pessoas, muito bacana, né? Poxa, uma pessoa dessa bem relacionada, maravilhoso. Porém, isso em excesso pode prejudicar um tipo de trabalho, pode prejudicar as relações de trabalho, pode prejudicar as tarefas, o dia a dia, a rotina dessa pessoa. Tudo aqui vai ter 2 pontos, beleza? E a gente não vai falar dos extremos, literalmente aqui, mas só para vocês terem noção que, isso é muito legal. Não, tem também o que é o extremo disso e todo extremo não é bom. Dentro da segunda personalidade, a gente vai falar de abertura a experiências. Essa pessoa, ela tem um senso de criatividade e curiosidade muito grande. Gente, eu me encaixo nessa. Ela é completamente aberta a novas experiências e ela gosta de ir para campo explorar. Ela é tátil, ela precisa tocar, ela precisa viver a experiência. Ela aprende melhor quando ela está conectada com um tipo de experiência que vai trazer mais conteúdo sensorial para que ela viva aquilo que ela está desejando viver ou aprender. Essas pessoas vivem com grande intensidade, elas buscam intensidade na vida. Uma vida sem muita intensidade para ela não é uma vida feliz, não é uma vida satisfatória. Ela quer experiência. Ela tem uma tendência artística e de criação. A imaginação é algo muito forte dentro desse tipo de personalidade. Então ela imagina, ela cria as condições e ela vai buscar onde ela pode encontrar essa experiência. Uma pessoa que esteja no oposto disso, né, que esteja numa disfunção, ela gosta de explorar, mas ela vai querer explorar de uma forma metódica, tudo aquilo. Ela é conservadora, ela vai querer explorar algo, mas só pode ser do jeito dela, só vai poder ser da forma que ela criou. Então ela começa a criar muito mecanismo ao invés de ela realmente estar aberta a essa experiência. Ela vai experimentar, mas de uma forma rígida. Ela não vai se abrir muito a experiência. Beleza, eu vou experimentar uma trilha em tal lugar, uma viagem de carro até
a trilha de 3 horas. A pessoa vai pegar o carro aqui, ela quer explorar a trilha, mas ela vai pegar o carro aqui e só vai parar na trilha. Ela não vai pegar um atalho, um caminho para conhecer umas áreas novas dentro dessa estrada até chegar lá. Apesar de que ela quer buscar algo novo, mas ali tem uma certa rigidez. O perfil mais predominante dessa característica quer explorar qualquer coisa. Então, mesmo que saia daqui para fazer uma trilha daqui a 3 horas, vai querer entrar numa estrada ali para explorar o que tem aqui também, né? Antes de chegar naquela experiência em si. Então, sempre imaginando, são criativas, gostam muito de tecnologia, daquilo que surge como novo e que opções ela vai ter a partir daquilo dali que é uma tecnologia, que é uma oportunidade para ela. E essa pessoa não gosta de rotina, gente. Não bota essa pessoa muito na rotina, porque ela realmente não é muito habilitada a lidar com uma rotina muito enquadrada. Ai, nem tô me vendo. O neuroticista, ele tende a uma passividade. Ele tende a uma dependência emocional. Ele busca a aprovação das pessoas. De alguma forma, ele tem uma instabilidade interna e dentro desse contexto, ele não encontra energia para fazer aquilo que precisa ser feito. Ele está sempre dependendo da opinião dos outros, ele tem uma baixa autoestima, ele não consegue gerar resultados daquilo que ele faz, porque ele começa e não termina porque não foi validado, porque ficou com medo de errar. Das 5 características, ele é o que mais sofre. E é o que normalmente mais precisa de uma terapia mais intensa, porque tem uma tendência à depressão, mais próxima do patológico, porque essa característica em si, ela já é um pouquinho puxada, como é que eu poderia dizer? Ela já é um pouquinho tendenciosa para aquilo que é disfuncional dentro do dia a dia da própria pessoa. Não que seja disfuncional para os outros, mas para ela própria. Então ela tem uma dificuldade real de solução de problemas, ela não consegue resolver problemas, aquilo que é fácil para todo mundo, para ela vira um evento, tudo é um evento, tudo é difícil. E de alguma forma ela tende a chamar a atenção daquilo que tudo que é muito difícil, porque ela precisa de aprovação. Então ela precisa ser vista, essa pessoa precisa realmente estar sendo ajudada, porque ela é de uma vulnerabilidade muito grande e tem uma passividade diante das situações também muito forte. Então essa pessoa, quando traz essa característica, é muito importante você saber se realmente é um caso para terapia do autoconhecimento ou se é um trabalho que já precisa de um aprofundamento maior com um psicólogo, com um psiquiatra, para ajudar essa pessoa a ter energia, inclusive para tomada de decisões e para se manter na terapia. Bem provavelmente essa pessoa pode desistir se ela não tiver energia suficiente para entender a necessidade desse processo. O próximo que a gente vai falar é socialização, que também é conhecido como agradabilidade. Essa pessoa tende a ser mais submissa, fica tentando agradar todo mundo, ela não sabe dizer não, ela abre mão das coisas que ela teria que fazer para ela e faz para todo mundo. Ela nunca tem tempo para fazer nada para ela. É muito amável. Essa pessoa é muito prestativa. Ela está sempre à disposição. A forma que ela tem de buscar aprovação está em servir aos outros. É uma característica dela que bem provavelmente tem um entendimento sobre isso na vivência dela, nas experiências dela, que bem provavelmente foi a forma que ela encontrou de ter atenção. Então ela agrada a todo mundo, ela faz tudo para todo mundo, ela se coloca muito à disposição, ela abre mão daquilo que era para ela fazer por ela e faz para os outros. Assim, é aquela pessoa que o discurso dela assim, eu dou mais para todo mundo do que dou para mim mesma. Isso gira muito em torno de uma amabilidade muito grande. É uma pessoa muito amável, muito disponível para que todos possam contar com ela. É real, é genuíno. É genuíno, mas tem uma ingenuidade muito grande. Ela faz isso de muito coração e ela se sente muitas vezes traída porque ela não sentiu reciprocidade, porque ela não dosa também aquilo tudo que ela está colocando à disposição. E nem todo mundo tem essa quantidade toda para dar, isso é uma disposição dela, mas ela não entende, então normalmente ela tende a reclamar, porque o outro não ajuda ela de volta, porque o outro não reconhece, e nunca ninguém vai conseguir reconhecer, porque o que ela entrega é muito, e ninguém consegue dar tanto quanto ela, e ela busca normalmente relações dessas que ela pode servir. Se for uma relação de alguma outra pessoa que queira servir também, ela não vai conseguir ficar, porque a pessoa precisa ser mais passiva em receber para que ela possa doar algo para essa pessoa.
ela tem muita confiança nas pessoas e ela tende a um altruísmo muito grande. Aquela pessoa que, se precisar tirar a roupa do corpo, ela tira e dá para outra pessoa. Ela não mede esforços realmente. O próximo ponto que a gente vai falar é o conscienciosidade. Nome difícil, né? Mas é esse nome daí. No conscienciosidade, a pessoa é muito voltada para resultados. Algumas pessoas também chamam de resultados. Tipo de personalidade de resultado. Essa pessoa é muito focada. Quando ela tá fazendo uma coisa, ela só faz aquilo. Se falar com ela, ela fala assim, agora eu não posso, agora eu estou fazendo isso. Ela não, é como se ela usasse uma viseira. Ela não consegue ter uma visão ampla quando ela está focada em algo. Normalmente são pessoas bastante obstinadas, bastante detalhistas, pessoas que são muito ligadas em meta, realizar algo, fazer algo com uma data, com entrega. Tem um belo de um compromisso com as pessoas. Eu me encaixo muito nesse. Eu tenho muita predominância em conscienciosidade e tenho muita predominância em abertura à experiência. E ambos têm um grau de procrastinação muito grande. Porque fica buscando a perfeição, não é o meu caso. Eu consigo fazer algo bem feito, mas se eu não consigo fazer melhor, eu entrego como tá e vou buscar uma melhoria depois. Ainda que aquele tenha sido melhor que eu pude fazer naquele momento, eu vou buscar algo melhor ainda depois. Mas eu não deixo de entregar, porque eu confio que a experiência precisa ser vivida agora. Mas, por outro lado, uma das características muito importantes aqui é o comprometimento, é o senso de comprometimento, é o senso de pontualidade, é o senso de compromisso. Isso são características muito fortes em mim que, somado à experiência, dá uma boa mistura aqui, né? É muito comprometido, é muito ligado à competência, ele só pega para fazer algo que seja algo que ele vai fazer com a verdade dele. Ele vai colocar toda a competência, ele não vai medir esforços para estudar, para se desenvolver, vai investir nisso, vai sentar horas e vai estudar sobre aquilo de forma que ele tenha realmente uma entrega de resultado. É muito motivado pelo sucesso, essa pessoa busca o sucesso, ela quer realmente sobressair, ela quer realmente se destacar, ela tem realmente um foco em algo, de construir algo com propósito. Normalmente são pessoas muito confiáveis, porque se ela diz pra você que 5 horas da tarde ela te liga, 5 horas da tarde ela vai te ligar. Se ela diz pra você que ela vai te entregar, ela vai te entregar. Não é uma pessoa que você precisa estar toda hora precisando confirmar algo para que a coisa ande, para que você tenha certeza. Não, tá confirmado, tá confirmado. E outra coisa também é muito ligada às tarefas. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? São pessoas que, assim como eu, me vejo muito dentro desse padrão, são pessoas que têm muita facilidade de desenvolver uma metodologia. Então, por exemplo, tudo que eu vou ensinar, seja a minha certificação para terapeutas, seja o meu programa de mentalidade para a gente construir uma nova realidade, um treinamento mental para a gente alcançar aquilo que a gente deseja, tudo isso, para mim, precisa ter método. E eu tenho muita facilidade em transformar um conteúdo subjetivo, um conteúdo teórico, em prática. Esse tipo de personalidade, ele é muito voltado para a tarefa. Ele se encontra quando tem o próximo nível. Característica muito forte é que tem objetivos grandes para o futuro. Essa pessoa, nunca você vai perguntar para ela assim, o que você quer no futuro? Ela vai assim, nada, nem pensei no futuro. Não, ela sempre pensou no futuro. Se tá em agosto, ela tá pensando no Réveillon. Se tá no Réveillon, ela tá pensando o que ela vai fazer nas férias de julho, porque ela tá sempre programando algo e pensando, colocando em tarefas dessa percepção do que ela vai precisar realizar até lá, até porque ela tem compromisso. Então, se ela tem compromisso, ela quer realmente realizar. Lembrando que tudo que for um transtorno que atrapalhar a própria vida da pessoa, estiver interferindo no trabalho, na vida social, estiver interferindo na integridade física, na integridade moral, na integridade física das outras pessoas, da sociedade como um todo, passa a ser um transtorno. Tudo aquilo que debita algo da vida da pessoa, tira algo da vida da pessoa, é considerado um transtorno, e transtorno terapeutas não atendem. Que fique bem claro isso aqui, para que vocês possam atuar com integridade. Você precisa saber até onde você pode atuar e quando não é mais da sua área de atuação. Isso é muito importante, eu sempre vou falar sobre isso, porque quanto mais terapeutas sérias e responsáveis existir no mercado, mais a nossa profissão vai ser reconhecida e mais terapeutas vão ser valorizadas no mercado. Porque mesmo eu sendo psicóloga, eu não atuo mais como psicóloga, eu saí do conselho em 2017,
Eu atuo como terapeuta do autoconhecimento, eu não gosto de trabalhar na área da psicopatologia, não foi uma área que eu tenha me identificado, já atuei bastante, mas eu não quis mais continuar. Então hoje eu me intitulo terapeuta, ensino terapeutas a atenderem e boto sempre essa marcação. Porque mesmo eu sendo psicóloga, se eu pegar um caso de psicopatologia, a primeira coisa é habilitar o meu conselho, habilitar o CRP, voltar para o conselho de psicologia para eu atender como psicóloga. Por isso que eu atendo como terapeuta, dentro da terapia do autoconhecimento, ensino vocês também um método aplicável, baseado em resultados, efetivo, que vocês podem atuar tranquilamente sem ter nenhum tipo de problema na sua vida profissional. E com muito desenvolvimento do seu intelecto, porque tem muitas terapeutas que não estudam e querem ser terapeuta, querem lidar com o cérebro humano. Não dá, gente. A gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar e esse canal tá aqui para vocês.